Zeppelin era um tipo de aeróstato rígido, mais especificamente um dirigível, cujo nome é uma homenagem ao conde alemão Ferdinand von Zeppelin. Nesse vídeo você irá ver sobre como ele era feito, qual sua utilidade e por qual motivo foi descontinuado. O conde von Zeppelin começou a formular as primeiras ideias para um dirigível rígido em 1874, desenvolvendo os detalhes em 1893. Ele patenteou o projeto na Alemanha em 1895 e nos Estados Unidos em 1899. A principal característica do Zeppelin era ser um dirigível rígido, diferente dos balões e dirigíveis flexíveis da época, o que significava que sua estrutura interna mantinha o formato, independentemente da pressão do gás de sustentação, geralmente hidrogênio. O primeiro dirigível rígido projetado pelo Conde, o LZ-1, decolou em 2 de julho de 1900, no sul da Alemanha, sobre o lago de Constança, Bodense, perto da cidade de Friedrichshafen. Este protótipo inicial, embora fosse gigantesco para a época e equipado com 2 motores Daimler, realizou apenas 3 voos de teste. Apesar das dificuldades iniciais e da falta de financiamento, o conde von Zeppelin persistiu. A perseverança, juntamente com o apoio financeiro do governo e doações públicas, permitiu-lhe fundar a Luftfahrzeug Zeppelin GmbH, construção de dirigíveis Zeppelin Limitada, em 1908. A empresa continuou a desenvolver e construir dirigíveis, que ganharam grande notoriedade e se tornaram um símbolo do poder tecnológico alemão. O Zeppelin funcionava através de uma combinação de princípios aerostáticos, flutuação, e aerodinâmicos, propulsão e controle. O Zeppelin era preenchido com um gás menos denso que o ar atmosférico. Nos Zeppelins clássicos, como o Hindenburg e o Graf Zeppelin, o gás usado era o hidrogênio. Nos modelos modernos, como o Zeppelin NT, utilizasse o hélio, por ser não inflamável, apesar de ser um pouco menos eficiente na sustentação. Dentro da estrutura externa, o envelope, existiam várias células ou balões internos que continham o gás de sustentação. Nos modelos rígidos, essas células não precisavam estar pressurizadas, pois a estrutura de metal, o esqueleto, mantinha o formato aerodinâmico do dirigível. Ele possuía uma grande estrutura de metal, geralmente ligas de alumínio, em forma de charuto, que mantinha a aeronave em seu formato aerodinâmico, independentemente da pressão interna do gás. Essa estrutura rígida permitia que os compartimentos de passageiros, cabines, salões e a tripulação ficassem alocados dentro do envelope, em vez de apenas numa gôndola suspensa por baixo. Possuía vários motores, que nos modelos mais antigos funcionavam com gasolina, que acionavam grandes hélices. Essa propulsão permitia que o dirigível avançasse a velocidades que, embora lentas comparadas aos aviões modernos, cerca de 100 a 130 km por hora, eram ideais para viagens de longa distância na época. Eram utilizados grandes superfícies de controle, como lemes e estabilizadores, na cauda da aeronave. O leme vertical, de direção, permitia virar para a esquerda ou direita, e os lemes horizontais, de profundidade, controlavam a inclinação do nariz para subir ou descer. Além dos lemes, o controle da altitude era refinado pela gestão do gás de sustentação, liberando gás para descer, e da água, ou ar, nos tanques de lastro, liberando lastro para subir. Nos modelos mais modernos, bolsas de ar comprimido também eram usadas para alterar a densidade total do dirigível. Dirigíveis mais recentes, como o Zeppelin NT, utilizam motores com hélices que podem mudar de posição para ajudar na manobrabilidade e no controle vertical, tornando-os mais fáceis de manusear, especialmente durante o pouso. Funcionava como transporte de passageiros, sendo um pioneiro na aviação comercial. Foi a primeira forma de transporte aéreo de longa distância de luxo. Modelos como o Graf Zeppelin e o Hindenburg faziam rotas intercontinentais regulares, oferecendo cabines, salões e restaurantes a bordo. Podia ser utilizado como transporte rápido de carga. Reduzia significativamente o tempo de travessia do Atlântico, de cerca de 10 dias por navio para 3 dias por Zeppelin, sendo ideal para o transporte de correspondências expressas. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Zeppelins alemães foram usados para missões de reconhecimento de longo alcance e como bombardeiros noturnos sobre a Inglaterra. Na Alemanha, os Zeppelins representavam um poder tecnológico e a ambição nacional, sendo utilizados para demonstrações de força e propaganda. A velocidade dos Zeppelins era modesta, mas suficiente para reduzir drasticamente o tempo de viagem em comparação com os navios da época.
O modelo Graf Zeppelin, também chamado de LZ-127, podia ter uma velocidade máxima de 128 km por hora, podendo percorrer até 10.000 km sem intervalos. Já o Hindenburg, chamado LZ-129, tinha velocidade de 135 km por hora, percorrendo distâncias de até 16.500 km. O voo entre a Alemanha e o Rio de Janeiro, Porto de Santa Cruz, levava apenas cerca de 3 a 4 dias em um Zeppelin, já em um navio demorava de 10 a 20 dias. Em 1929, o dirigível LZ-127 circundou o globo em 21 dias e 7 horas, percorrendo uma distância total de cerca de 34.600 km. Os Zeppelins, especialmente os modelos de luxo da Era de Ouro como o LZ-127 e o LZ-129, eram projetados para oferecer uma experiência de viagem de primeira classe, semelhante à de um transatlântico luxuoso, mas no ar. A lentidão e a estabilidade do voo permitiam que os espaços fossem planejados para o convívio social e o conforto, ao contrário dos aviões da época. Os espaços internos eram divididos entre as áreas comuns e as cabines privadas, construídos com materiais leves, como duralumínio, tecidos, espuma e móveis de vime ou alumínio, para economizar peso. O salão de jantar era o maior espaço a bordo, com mesas e cadeiras para todos os passageiros. No LZ-129, era decorado com pinturas nas paredes que retratavam as rotas do dirigível. Possuía um salão de estar e sala de leitura, locais confortáveis, com sofás e poltronas. O LZ-129 chegou a ter um piano de alumínio, o mais leve possível, para entretenimento. Nas laterais dos conveses de passageiros, havia grandes janelas que podiam ser abertas durante o voo para que os passageiros pudessem contemplar a vista. A sensação de planar a baixa altitude sobre a terra era o grande atrativo da viagem. Havia uma cozinha, totalmente elétrica no LZ-129, para evitar chamas, que servia refeições de alta gastronomia, e um serviço de bordo de alto padrão. O LZ-129 tinha uma sala de fumo pressurizada e isolada do hidrogênio. Era o único lugar onde os passageiros podiam fumar. Cigarros eram acesos por um isqueiro elétrico fornecido pela tripulação, após passarem por uma câmara de pressão. As cabines dos primeiros modelos, como o LZ-127, ficavam em uma gôndola externa na parte inferior. Nos modelos mais recentes e maiores, como o LZ-129, as acomodações dos passageiros ficavam dentro da estrutura rígida do dirigível, distribuídas por dois conveses, A e B. As cabines eram pequenas, mas funcionais. Tipicamente, eram cabines duplas com beliches, pias, água quente e fria, e espaço de armazenamento limitado. Os banheiros eram separados das cabines e compartilhados, semelhantes a um trem de luxo, com lavanderias e banheiros masculinos e femininos. Uma passagem em um Zeppelin era extremamente cara, o que garantia um ambiente sofisticado a bordo para uma clientela abastada que buscava uma viagem rápida, em comparação com navios, e luxuosa entre a Europa e as Américas. O desastre do Zeppelin Hindenburg, conhecido como LZ-129, é um dos acidentes mais famosos e visualmente impactantes da história da aviação, marcando o fim da era dos grandes dirigíveis rígidos. Ele era o maior dirigível já construído, 245 metros de comprimento, e um símbolo do luxo da aviação alemã naquele período. O Hindenburg era inflado com hidrogênio, um gás altamente inflamável. Os Estados Unidos, que controlavam a maior parte das reservas mundiais de hélio, gás inerte e seguro, se recusaram a vendê-lo à Alemanha por motivos militares, forçando o uso do hidrogênio. O incidente ocorreu em 6 de maio de 1937, na Estação Aérea Naval de Lakehurst, Nova Jersey, Estados Unidos, quando concluía a sua primeira viagem transatlântica, após 77 horas de viagem. Por volta das 19h25, horário local, testemunhas e tripulantes notaram chamas perto da cauda superior do dirigível. Como o Hindenburg era preenchido com hidrogênio, o fogo se espalhou com velocidade assustadora, consumindo todo o dirigível em cerca de 32 a 37 segundos. Apesar da violência das chamas e da rapidez da destruição, o número de vítimas fatais foi menor do que se poderia esperar. Dos 36 passageiros a bordo, 13 não sobreviveram. Dos 61 tripulantes, 22 não escaparam com vida. Um trabalhador que estava no solo foi atingido e também não resistiu. Acredita-se que um vazamento de hidrogênio, provavelmente devido a uma ruptura em uma das células de gás causada pela tensão estrutural durante as manobras de pouso, tenha se misturado ao ar.
Uma descarga eletrostática entre a estrutura do dirigível e o ar, ou uma falha elétrica, forneceu a centelha de ignição para o gás vazado. O fim da era dos grandes dirigíveis de passageiros, como os Zeppelins, foi uma decisão que resultou de uma combinação de fatores técnicos, econômicos e, principalmente, de um único e catastrófico evento: o desastre do LZ-129. As imagens cinematográficas do incidente chocaram o mundo e destruíram a percepção de segurança dos dirigíveis. O público, que já viajava em navios e trens luxuosos, não estava disposto a arriscar a vida em um Titanic aéreo. Além do hidrogênio, os dirigíveis tinham desvantagens técnicas que os tornavam inviáveis a longo prazo. Os Zeppelins eram extremamente vulneráveis a ventos fortes, tempestades e condições climáticas adversas. Uma rajada forte poderia empurrar ou mesmo danificar a aeronave, dificultando as operações de pouso e atracação, que eram complexas e exigiam grandes equipes de solo. Nesse período, as tecnologias aéreas estavam em forte desenvolvimento. Assim, os Zeppelins foram deixados para trás como o transporte aéreo mais rápido e seguro dos céus. Os dirigíveis exigiam grandes hangares e mastros de atracação gigantescos e caros, o que limitava os locais de pouso. Em 1940, o chefe da Força Aérea Alemã ordenou que os dirigíveis restantes, incluindo o LZ-127 Graf Zeppelin e o LZ-130 Graf Zeppelin II, que usavam hélio, mas ainda eram considerados de uso limitado, fossem desmantelados. O material, principalmente o duralumínio da estrutura rígida, foi reaproveitado para a produção de aviões de guerra durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Apesar de terem desaparecido do transporte de passageiros após o desastre do Hindenburg em 1937, os dirigíveis, e a marca Zeppelin em particular, estão experimentando um renascimento focado em nichos de mercado e, mais recentemente, na sustentabilidade e no transporte de cargas pesadas. A empresa alemã ZLT, sucessora da companhia original, voltou a fabricar dirigíveis modernos na década de 1990, com a classe Zeppelin NT. Atualmente é principalmente usado para turismo de luxo, publicidade e missões de pesquisa científica ou vigilância. Ao contrário de seus antecessores, os Zeppelin NT são preenchidos com gás hélio, não inflamável, eliminando o risco de incêndios como o do Hindenburg. Eles também incorporam avançados sistemas de navegação e controle. São dirigíveis semi-rígidos, menores que os clássicos, cerca de 75 metros de comprimento, e transportam até 12 passageiros. Podem decolar e pousar verticalmente ou em áreas não preparadas, dispensando a necessidade de aeroportos e estradas, o que reduz o custo e o tempo em locais de difícil acesso. Projetos atuais buscam criar veículos gigantes com capacidade para transportar dezenas a centenas de toneladas de carga, 20 a 500 toneladas, rivalizando com grandes aviões de carga. Houve projetos como o da Airship do Brasil para desenvolver dirigíveis cargueiros, como o ADB-330, para operar na região amazônica, transportando contêineres e outros produtos. Novos projetos, como o Airlander 10, estão planejando versões híbridas elétricas ou totalmente elétricas, prometendo reduzir as emissões de carbono em até 90% em comparação com aeronaves convencionais.